Ciao tifoso bianconero, bentornato ao Finestra Bianconera. Hoje, terça-feira, dia 23 de julho de 2024. Vamos falar um pouquinho de mercado. Será que o Chiesa vai para a Internazionale de Milão? Interrogação, até rimou, né? Mas eu acho que não. No final eu tenho uma pergunta para falar para fazer para vocês. Antes, já não conhece o Finestra Bianconera? Então está conhecendo a partir de hoje, canal que fala da Juve. Já chega, já ativa aquele sino esperto, fica ligado nas notícias da Juventus. Aliás, por falar em notícias, quantas e quantas informações que eu vi hoje, e muitas delas mentirosas, ou, na verdade, eu nem vou pegar pesado falar que é mentirosa, existem especulações, e é normal, nesse momento, o mercado ter especulações. Tem uma sondagem, tem uma novidade, né, uma sondagem que será feita nessa semana pela Juventus, a um jogador que está ali na Alemanha, onde a Juventus está hoje treinando, ali no centro da Adidas, enfim. Vamos falar um pouco do possível patrocinador? Na verdade, vamos falar quando que acaba esse mistério e alguns indícios desse patrocínio. Quero falar também sobre o Soulé, situação do Soulé, como eu falei no último vídeo, deve ser resolvida essa semana. Houve um avanço, a Roma que não queria pagar 30 milhões, vai ser obrigado a pagar 30 milhões, menos disso o negócio não sai. A Juventus pôs o ponto final nessa história, ou você paga 30 ou não vai para Roma, e essa situação deve sair amanhã ou quinta-feira. Então o Soulé, mesmo estando com o time ali, a pedido do Mota, vai mesmo, está indo mesmo para a capital da velha bota. Então, só para pontuar para vocês, atualizar, 30 milhões deve ser o valor. A Juventus não abre mão desse valor e está certo, né? E deve ser o destino do Soulé. E eu volto a dizer, como comentou aqui um rapaz num dos últimos vídeos, mas por que a Juventus vende o Soulé? Por que vai vender o De House? É uma besteira. Dinheiro. É muito fácil a gente querer ficar com o Soulé, ficar com o De Hausen, mas precisa contratar. E prioridades como o Calafiori, que era o Calafiori, que está quase indo para o Arsenal, prioridades como o Kopp Miners, como o Sancho, enfim, como o Todibo para recompor a defesa, é preciso saídas, não tem jeito. E às vezes não é aquilo que a gente escolhe que quer sair. A Juventus pôs o Chiesa no mercado. O Chiesa é o tema do vídeo, eu já vou falar. Mas o Chiesa não quer ir para um time que não joga Champions, e a Roma não vai jogar Champions. E aí que a coisa pega. Então é obrigado a vender o Soulé. Esse é o ponto. Tem que ter um sacrificado para você girar o mercado. Porque lá na frente, torcedor, você mesmo vai cobrar contratação, né? Se o Hausen não tiver preparado, se o Soulé não tiver preparado, você vai pedir um jogador de mais nome, de mais cancha. Então, felizmente ou infelizmente, o mercado funciona assim e funciona para todas as equipes europeias, não é só para a Juventus. Então, virando um pouco a página, falando aí do patrocinador da Juventus, deve ser um norte-americano. Tem alguns nomes aí que me agradam, quer dizer, me agradam. Eu não tenho essa informação, mas que eu gostaria que fossem, já que vem dos Estados Unidos. Seria fantástico. A única coisa que eu posso falar para vocês é que a previsão é que em 3 semanas nós vamos ter o fim desse mistério, o patrocinador ali bonitinho na camisa. Então quem não comprou ainda, quem puder encomendar essa camisa sem patrocínio, tem 3 semanas para fazê-lo. E daqui 3 semanas vamos ter então esse patrocinador americano. Lembrando que eu falei aqui, não faz muito tempo, sobre a ida da Juventus, do Welcome, atrás dos árabes. A princípio seria um patrocinador das Arábias, mas a Juventus recusou. Era um valor de 25 milhões, a Juventus recusou. Ela quer 30 milhões para cima. Portanto, o que me leva a crer que no mínimo 30 milhões deve ser esse acordo com essa empresa norte-americana. Quem será? Meu Deus, podia ser tanto, tem tanta coisa boa que podia vir aí, que se viesse, olha, vamos aguardar. Mas são 3 semanas aí de mistério e com a camisa limpa, sem patrocínio. Queria falar também, apenas abrir um asterisco, né? Semana que vem eu vou fazer um vídeo sobre essa questão do Mundial, Super Mundial de Clubes. Será que vai sair?
Interrogação. Semana que vem, parece que a batata do Infantino, não vou dizer que está assando, mas não é bem assim não. Não é porque ele é o dono da FIFA que ele manda que vai acontecer as coisas. Fecha parênteses, semana que vem eu faço vídeo sobre isso. E me lembrem aí, né, nos comentários, para não esquecer. E a Juventus vai fazer uma sondagem essa semana ali na Alemanha, porque vocês sabem que o Sancho do Borussia não é que deu uma esfriada, o negócio está parado porque o senhor Chiesa não saiu. E se o Chiesa não saiu, o Sancho ainda não pôde vir. E o mercado ele é dinâmico. Hoje você está negociando com um time, a coisa demora, não acontece em 2, 3 dias, vem outro time e acaba se interessando. O Paris Saint-Germain está interessado no Sancho. Não quer dizer que ele vai para a França. Ainda não tem nenhuma situação, apenas que surge o Paris como um pretendente ao jogador. E, curiosamente, a sondagem vai ser feita por um outro jogador do Paris do Borussia Dortmund, o Thiago Motta gosta muito, né, que é o Adeyemi, né? É uma sondagem, tá? Não é uma negociação, não é uma proposta ainda. É só uma sondagem eu até marquei aqui, ó. Deve ser feito na sexta-feira ou na segunda-feira essa consulta do Juntuli. Estou até passando para vocês os dias. Sexta ou segunda, a sondagem por Adeyemi. É assim que pronuncia, Adeyemi? Que poderia vir para o lugar do Sancho, mas é uma negociação mais difícil, porque é mais caro. Porém, viria em definitivo, ao contrário do Sancho, que seria empréstimo. Então, essa é uma informação de hoje, é uma sondagem, não é uma proposta, e é um pedido do Thiago Motta, né? E aí eu vou já desvendar aqui sobre essa situação do Galeno, jogador brasileiro, que na verdade é português, quer dizer, é português, mas na verdade é brasileiro. Ele tem passaporte lusitano, tem nacionalidade portuguesa. É um jogador que também agrada o Motta, mas não existe nada, nem sondagem pelo Galeno, nem proposta e nem sondagem pelo jogador galeno brasileiro que tem passaporte luso. Apenas um nome que de fato agrada o Motta, porque o Motta comentou aí desse jogador recentemente, e aí alguns jornalistas mais emocionados já falando em proposta, ou que a Juventus tem interesse. Não, o Motta só elogiou o rapaz. Daí a dizer que vai ser um negócio, não acredito, né? Vocês vejam que estão colocando Reteg, Raspadori como possível vice do Vlahovic. Agora surge o Galeno. Vejam como colocam nomes e vários nomes, enfim. Calma que por enquanto eu não tenho nenhuma dessas informações, nem do Galeno, nem do Raspadori e nem do Reteg. Nem sondagem eu tenho. Infelizmente, a única coisa que poderia acontecer, e acho que não vai acontecer ainda bem, é que se fosse rolar uma troca com a Roma, com o Chiesa, poderia vir, pelo menos para isso vai servir o Chiesa não ir para lá, o El Shaarawy de contrapeso. Era a única possibilidade dessas coisas todas que saíram, então por isso que eu não acredito nessas negociações, tá certo? Agora, o Adeyemi não, esse sim é uma sondagem que será feita a pedido do Motta, jogador do Borussia, lembrando que a sondagem não é uma proposta. Ou na sexta ou na segunda-feira deve ser feito, tá bom? E então eu vou terminar o vídeo falando sobre o Chiesa. Por quê? Surgiu uma notícia ontem, eu até falei no vídeo, uma hipótese que o Chiesa poderia ir parar na Inter, tudo mais, uma troca com algum jogador da Juventus, com algum jogador da Inter, ou até mesmo a parâmetro zero. Vamos lá. Eu, sinceramente, não acredito nem um pouco nisso. Eu acho mais fácil o Chiesa ficar na Juventus, já que ele quer jogar a Champions, mas isso não seria nada bom para a Juventus, porque ele sairia de graça, do que de repente ele ir para a Inter. Agora, muita calma no que eu vou falar. A gente sabe que o todo-poderoso da Inter hoje, que já foi nosso diretor, adora parâmetro zero. Só trabalha com parâmetro zero. É um grande diretor? É. Mas eu, que sou mais velho, para mim ele não é o melhor diretor da história do futebol italiano. E em terra de cego, quem tem olho é rei. A gente não tem grandes diretores no futebol italiano, né? Um cara, quando é bom, não só jogador, mas diretor, vai trabalhar em clubes do exterior.
Então, o seu Marotta, que não é besta, que é um grande diretor, mas está longe de ser o suprassumo, na minha opinião, gosta de parâmetro zero e a Inter gosta do Chiesa, como a Roma gosta do Chiesa, né? Quem dos grandes clubes da Itália não gostam do Chiesa? O Conte quer o Chiesa no Napoli. Se o Napoli tivesse na Champions, para mim o negócio já estava feito, certeza. E aí, o que pode acontecer? Ele vai sair de graça se ele ficar na Juventus. E saindo de graça, você tem o que do outro lado? O Marotta. Então, essa possibilidade dele jogar na Inter, ela existe, mas eu tenho ela como muito remota, né? Digamos que aquela possibilidade que você fala, puta, pode acontecer, mas para acontecer isso tem que acontecer muita coisa para chegar nisso. É mais ou menos essa a situação do Chiesa em relação à possível ida da Inter. Eu particularmente não acredito, né? Vou abrir um parênteses, vou cutucar os meus amigos, falando de Inter, falando de... Pelo amor de Deus, hein? Não sou fã do cara, mas como eu falei, ele fez um podcast aí, o seu Bonucci, perguntado para ele dos 9 escudetos que ele ganhou na carreira, ele falou assim, eu não ganhei 9, eu ganhei 8. Eu não considero de 2006 aquele ganho no tribunal com a Inter. Aquilo é só um escudeto, mas eu não considero. Eu considero só os 8 que eu ganhei com a Juventus. Fecha aspas. Bonucci dando aí no meio da Inter, dizendo que não ganhou no campo. Eu, repito, não acredito que o Chiesa vá para lá. Mas pode acontecer? Pode. E aí eu termino o vídeo fazendo uma pergunta para você, torcedor. E se... Vamos pensar no mercado de janeiro. E se... É uma pergunta, tá? E se você fosse diretor da Juventus, você torcedor, correndo o risco de um Chiesa ir para lá, ainda que seja o risco de 1%, eu não gosto de dar porcentagem, mas enfim. E se o Chiesa fosse para a Inter e o Fratesi viesse para a Juventus? Você faria o negócio? Interrogação. Deixa aí nos comentários. Like no Finestra, sempre Força Juve. Fino alla fine, ativa o sino, a gente se vê em breve e eu estou ansioso para sexta-feira para ver a Juventus jogar, porque as saudades da velha senhora estão me consumando as noites. Forza Juve, fino alla fine. E responde aí, você traria o Fratesi e mandaria o Chiesa para Inter se não tivesse solução? Interrogação. Tchau, ragazzi. Boa noite a todos.